Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Obra Vida e Sexo, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, abençoa a nossa vida para que consigamos elevar o nosso sentimento ao mais alto e puro sentimento de amor, amando a todos sem distinção, assim como Tu nos amou. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora um interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Obra Vida e Sexo, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Olá, que Deus nos abençoe.
por que tratarmos do tema sexo à luz da doutrina espírita? No programa de hoje, iremos falar sobre uma obra de grandiosa importância da literatura espírita, visto que elucida muitas questões em torno do sexo, assunto que iremos falar hoje e que interessa a toda a humanidade. O tema do nosso programa é a obra Vida e Sexo de Emmanuel. Para conversarmos, nós convidamos o nosso amigo Geraldo Júnior, do Instituto de Esclarecimento e Família, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Obrigado, Renato. Para nós é uma alegria estarmos aqui para novamente tratar de um tema importante à luz da doutrina espírita. Nós pedimos a Jesus que nos inspire, porque tamanha é a responsabilidade de falarmos acerca do tema sexo. E nós não podemos falar muitas vezes aquilo que nós achamos que é, mas a nossa tarefa é falar sobre o que o Cristo preconizou, Cristo que é o nosso padrão, né? E o que a doutrina espírita, através dessa obra de Emmanuel, Vida e Sexo, nos orienta a respeito deste assunto tão importante para a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo tão polêmica e palco de tantas controvérsias. Para mim é uma alegria poder tratar aqui deste tema. Muito bem, Geraldo Júnior. Como você já disse, é um assunto, é uma obra que queremos tratar aqui, queremos falar sobre ela, da literatura de Emmanuel. Para que a gente inicie, apresente para nós, Emmanuel, quem é esse espírito? Bom, em breves palavras, Emmanuel talvez seja conhecido da população brasileira como o guia espiritual de nosso querido Chico Xavier, do médium Chico Xavier, do saudoso Chico Xavier. E Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez no ano de 1931, num momento de grande dor para o Chico, quando ele passava por grave moléstia das vistas. Então Emmanuel aparece para ele e diz para que ele ficasse calmo, né? Que aquilo ia passar, aquela moléstia lá. Embora nós sabemos que durante toda a existência o Chico trouxe problema de visão. No decorrer do tempo, Emmanuel se revela e nos apresenta algumas de suas reencarnações anteriores, a primeira das quais nós temos notícia, aliás a segunda, né? Narrada no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel narra a época em que foi o senador orgulhoso Públio Lentulus, e no início do livro Emmanuel narra também a lembrança que ele tinha de uma vida anterior, quando foi o seu bisavô Públio Lentulus Sura, e que havia feito muita maldade. Não obstante, no livro Há 2000 anos, Emmanuel ainda continua aquele senador orgulhoso, vaidoso, né? E vamos dizer, acaba perdendo a encarnação, enquanto a sua mulher Lívia desfere para a espiritualidade superior como mártir do cristianismo. Depois de 50 anos, passados 50 anos, Emmanuel volta a renascer na personalidade de Nestório, o escravo Nestório, em que de certa forma ele espiou a reencarnação de vaidoso patrício romano. Mais perto de nós e ligado ao nosso querido país, Emmanuel reencarna na personalidade de Padre Manuel da Nóbrega, e que teve fundamental importância para o nosso país, uma vez que ele editou o primeiro livro do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentio, tem as suas cartas conhecidas de Padre Manuel da Nóbrega, né? Então Emmanuel sempre trabalhou com a obra do livro, e diz ele que para ele foi de grande importância a reencarnação, como o Padre Manuel da Nóbrega reencarnou em Portugal e veio em 1549 para o nosso país. Foi muito importante para ele, porque ele ainda trazia, palavras dele, trazia algum resquício da época do orgulho da velha vaidade, né? Então, em contato com os nossos indígenas, ele se aproveitou muito. Nas matas brasileiras e tudo, passando por grandes dificuldades, né? Viver com simplicidade, passando por enormes dificuldades, não é? De Portugal para cá, e enfrentar a nossa natureza agreste. Por fim, Emmanuel reencarna também na Espanha, na personalidade do padre Damiano, onde temos ali a figura incomparável de Alcione, espírito elevadíssimo, né? Então Emmanuel teve a oportunidade de viver com Alcione. Então, só retornando, Renato, como Emmanuel, como o Padre Manuel da Nóbrega,
Emmanuel já pôde contribuir muito com a nossa sociedade, uma vez que ele auxiliou a fundar Salvador, que é uma das primeiras cidades do país, né? Auxiliou a fundar a cidade do Rio de Janeiro e depois fundou a cidade de São Paulo, em homenagem ao seu tutor espiritual, nosso querido Paulo de Tarso, que foi quem, segundo Clóvis Tavares, resgatou Públio Lentulus das trevas em que ele se encontrava. Paulo de Tarso, que era o espírito que tutelava aquelas grandes inteligências, mas que não tinham amor no coração ainda. Então ele resgatou o Públio Lentulus. Geraldo Júnior, você deu um relato aí, en passant, né, pela história, mas qual é a importância desse personagem, desse espírito de Skol na literatura espírita? A importância de Emmanuel é enorme. Basta nós analisarmos a obra de Chico Xavier como sendo um complemento, diríamos, à altura da obra codificada por Allan Kardec, um complemento. Sem a obra do Chico, a doutrina espírita não seria a mesma que nós temos hoje. É claro, a obra de Kardec, o espiritismo puro, Kardec estabeleceu as bases da doutrina, mas o nosso Chico Xavier vem trazer relatos claros do plano espiritual que certamente na época de Kardec não havia possibilidade. E o Emmanuel, como guia espiritual do Chico, como seu controlador mediúnico, supervisionou ao lado de Bezerra de Menezes toda a obra mediúnica do Chico Xavier. Bastaria nós citarmos os romances históricos, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, que trata claramente dos episódios do Renúncia, né? Aqueles primeiros que tratam do cristianismo primitivo, dos primeiros cristãos, a obra evangélica de Emmanuel, aqueles volumes Pão Nosso, Vinha de Luz. Então, Emmanuel tem uma tarefa muito relevante com relação ao espiritismo em nosso país. Geraldo Júnior, neste livro, Emmanuel trata sobre problemas em torno do sexo, bem como das consequências boas e ruins decorridas das relações que estabelecemos uns com os outros. Por que tratar do tema sexo à luz do espiritismo ou da doutrina espírita? Não existe tema que não seja digno de ser tratado à luz do espiritismo, uma vez que lá no Evangelho Kardec nos diz ser o espiritismo a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. No que diz respeito ao problema sexo, nós estamos diante de uma faculdade divina. O sexo é faculdade de origem divina, faculdade pura, e é uma das nossas mais fortes faculdades. Um dos maiores impulsos que caracteriza o homem é no campo do sexo. Então, é um assunto que deve ser tratado com importância dentro da doutrina espírita. Como agir diante da faculdade sexual? O que ocorre comigo no campo do sexo? As minhas vontades? Todo mundo tem as mesmas necessidades, as mesmas vontades? Como lidar com essa energia tão forte que, a despeito de a razão nos ditar determinadas formas de conduta, a vontade, às vezes, nossa, do homem mediano, ela é diversa. Nós queríamos agir de determinada maneira, às vezes até de forma a desafogar o nosso instinto sexual, é o instinto humano, mas nós, por necessidade de convívio social e por necessidade de nosso espírito eterno, não podemos dar vazão às energias sexuais. Então de qualquer forma, né, Geraldo? De qualquer forma, não, o sexo tem que ser usado com responsabilidade. Então é um tema muito pertinente a fim de que nós nos orientemos a respeito de como agir diante das falhas alheias, diante das nossas conflitos, das nossas dificuldades íntimas. Sem falar na enormidade de problemas, de doenças, de traumas psicológicos, esse convívio social e o relacionamento amoroso, afetivo,
e que acaba levando à atividade sexual, traz para o cidadão, né? Então é de relevância, é de importância a gente falar sobre um assunto desse, porque seguramente tem muita dúvida acerca, né, que pode ser esclarecido à luz do Espiritismo, que trata do indivíduo como um espírito eterno. Né? Isso, inclusive Emmanuel, no livro que nós estamos aqui comentando, Vida e Sexo, e André Luiz no livro No Mundo Maior, falam que o sexo irresponsável, o sexo pervertido, ele mata tanto ou mais do que as guerras que já flagelaram a humanidade. O sexo, o amor passional, ele tem matado, ele tem levado à loucura, ele tem destruído lares, ele tem levado criaturas ao suicídio, às maiores perversões, ao homicídio, à loucura, enfim. Então, é um tema que é uma necessidade nós comentarmos à luz do Espiritismo para saber como lidar, como ajudar a nossa sociedade tão sofrida em termos de sexo, como auxiliar o próximo e como nos ajudar diante dos conflitos desta ordem. Muito bem, Geraldo Júnior. De acordo com Emmanuel, o que é energia sexual? Energia sexual é faculdade divina que todo homem, toda mulher, todo o ser criado possui. É aquela energia baseada no magnetismo e que faz com que um ser seja atraído ao outro. Quais as finalidades da energia sexual? Qual a finalidade do sexo? Primeira finalidade, reprodução, perpetuação da espécie. Sem a energia sexual, sem a atração, sem o prazer que a faculdade genésica propicia ao homem, naturalmente ele não seria atraído para a mulher. E sem a relação sexual, a nossa humanidade, talvez aí sendo muito otimista com o espaço de tempo de 100 anos, não haveria população no planeta. Para nós entendermos a importância que é a energia sexual para a humanidade. E também ela tem como finalidade propiciar o alimento entre as almas, a troca, a permuta de vibrações entre o marido e a mulher, entre criaturas responsáveis. Quando o sexo é exercido com responsabilidade, há uma permuta de vibração em que o indivíduo se sente alimentado, revigorado para as lutas da terra, né? Seja homem, seja mulher. Ao contrário, quando há o egoísmo, a relação sexual irresponsável, sem compromisso, ou quando alguém leva vantagem, que furta a energia sexual de outrem, seja através do assédio, seja através da compra, do ato egoísta, né? Do ato egoísta, do estupro, da violação, não é? Você está roubando energias do outro e você está também carregando para si, quando assim age, irresponsavelmente, tormentos indescritíveis, que as obras espíritas, alguns livros da literatura, trazem informações do estado lastimável da criatura que abusa da energia do sexo. Não é sem consequência que o indivíduo abusa da energia sexual, seja violentando alguém, seja comprando, né? Seja através da relação da prostituição, do sexo livre, né? Então há resultados funestos para aquele que assim age. É lamentável, Renato, a situação dos espíritos que chegam ao plano espiritual falidos no campo do sexo. E uma falência no campo do sexo determina um estado mental de alienação tão grande que o indivíduo acaba falindo em outros campos. Faliu no campo do sexo, eventualmente traindo a mulher, procurando uma relação ilícita ou de outra forma falindo nesse campo, a pessoa acaba falindo no campo do casamento, acaba afetando o trabalho, afeta no campo da religião. Enfim, é a falência do companheiro que se equivoca. Nós estamos tratando com energia, né? E o fato da gente utilizar mal a energia, a gente acaba desorganizando todo o tecido energético que o nosso perispírito possui, né, Geraldo? Isso mesmo, nosso corpo é constituído de energia, a energia sexual é muito forte. Se nós não temos essa energia, essa faculdade criadora da vida muito equilibrada,
nós vamos sofrer as consequências em nós mesmos, em forma de doenças, enfermidade e tudo mais. Geraldo Júnior, um dos problemas do sexo de que trata Emmanuel é o adultério. Como é vista esta prática de acordo com a doutrina espírita? E associando a uma outra questão, que é a questão do sexo livre, que a juventude hoje tem praticado com uma certa displicência. Sim, quanto ao primeiro ponto com relação ao adultério, Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo que nós temos que ter indulgência e lembrar da lição de Jesus, quando na praça pública, diante da mulher adúltera, ele perdoa. Então, essa deve ser a nossa posição diante daquele que se equivoca, de não julgarmos, porque conforme nos diz Emmanuel ainda na obra mencionada, a questão do sexo ainda é muito forte em nós. Nós ainda trazemos enormes imperfeições, enormes enfermidades neste campo, recém-saídos de uma poligamia do passado, onde nos acostumávamos a viver com vários parceiros em regime de promiscuidade. Raríssimos na Terra, disse Emmanuel, ainda não estão vinculados ao regime da poligamia, ao menos ainda mentalmente. Então é justo que o homem, ele sinta, o homem que eu falo, naturalmente o homem e a mulher, ser humano, né? Então é justo, diz Emmanuel, que o homem ainda sinta apelo para o adultério, para ficar com este ou aquele indivíduo, aquela, né, fora do relacionamento conjugal. Mas o que não é coerente e que não podemos admitir, né? Não podemos admitir para nós, é claro, né? Cada um tem a própria consciência, né? Tem seu livre-arbítrio, o que não convém é nós darmos vazão a este sentimento. Isto é, nós devemos combater a vontade natural em decorrência do nosso passado reencarnatório. Deseducado, nós nos viciamos no campo do sexo, em inúmeras reencarnações mal vividas, tripudiando a mulher, se aproveitando da mulher, a mulher também se prostituindo. Então é natural que em nós venha esse reflexo, mas nós temos que lutar diuturnamente para corrigi-lo. Então, Emmanuel nos diz... Geraldo Júnior, só te interrompendo, trata da sublimação do ato em si? Exatamente, nós temos que educar, sublimar, canalizar as nossas energias sexuais, canalizar. Se é casado, né? Amemos a nossa mulher, a mulher ame o marido compreenda, ame a mulher, entenda as dificuldades dela, ela entenda o marido, né? Vivamos em respeito mútuo, compreendendo as fragilidades um do outro, mas procurando a fidelidade, né? A fidelidade conjugal. Então, o que nós íamos dizendo, o adultério, Emmanuel nos diz neste livro, Vida e Sexo, que o adultério futuramente será catalogado como patologia nos livros de medicina, nas obras técnicas, como doença da alma. Assim, o adultério como a prostituição. A prostituição talvez mais escancarado, né? Para a humanidade já não é algo que a maioria já não admita, né? A prostituição como sendo a venda do próprio corpo, mas o adultério ainda existe em larga escala. Tem-se a falsa ideia, infelizmente, fomentada pelas nossas novelas, pelos nossos programas de televisão, tem-se a falsa ideia que é algo comum, normal, e aí a mulher diz assim, bom, se o meu marido pode me trair, eu também posso trair ele. E aí ele também não vai poder falar nada, né? Porque decorre da deseducação. Dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Geraldo Júnior, finalizando a nossa conversa, como a humanidade poderá se ajustar neste contexto de atividade sexual? Como que isso pode alavancar a humanidade para o progresso? Bom, nós queríamos aproveitar o gancho dessa reportagem que foi veiculada antes, né, desta pequena matéria, e lembrar o nosso querido Chico Xavier, quando sempre falava
que o remédio para a humanidade, para todas as chagas da humanidade, é o amai-vos uns aos outros, é amar o próximo. É quando nós, eventualmente, quisermos dar vazão às nossas tendências, o homem pensar naquela mulher como sendo a sua irmã, como sendo a sua mãe, fazer o exercício de empatia como sendo uma filha, uma irmã. E queremos ler um pequeno trecho de uma mensagem de Emmanuel do próprio livro Vida e Sexo. Ele diz assim: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. E podemos acrescentar, com a dor e com o sofrimento. Se você quiser mais informações sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos a presença aqui do Geraldo Júnior conosco e ficamos por aqui. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Você ouviu a entrevista com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Obra Vida e Sexo, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. O uso de bebidas alcoólicas está associado a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos, sendo que o uso do álcool aumenta a chance de morte por cirrose hepática, pancreatite, câncer de laringe, violência, acidentes e muitas outras coisas. No Brasil, há cerca de 15 milhões de dependentes da bebida alcoólica, e a metade dos usuários iniciaram o uso antes dos 12 anos de idade. Não seja mais um. Álcool, nem uma gota. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta que plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações, remove a dificuldade e prossigas firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção
para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvide nem temas. Dá o melhor de ti mesmo, a seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ora, por aqueles dias, Maria, levantando-se, tomou apressadamente a direção das montanhas, indo a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Sucedeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino lhe saltou no ventre, e ela ficou cheia de um Espírito Santo. Exclamou então em altas vozes: És bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me vem a dita de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Sim, que mal me chegaram aos ouvidos as palavras com que me saudaste. Meu filho saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada tu que acreditaste, porquanto o que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada.
Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões. Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê dessa comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, inclusive na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, ora, se somos punidos,
é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se levar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.
faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.